Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez trazendo um novo conteúdo. A gente fez um primeiro conteúdo sobre comportamento narcisista, as vítimas do narcisismo. E aí algumas perguntas surgiram e a gente vai juntando todas essas questões e vai amplificando o nosso conteúdo, trazendo mais informação. Então, se você conhece alguém, se você convive com alguém narcisista, use bastante desse conteúdo para que você possa sair da onde você está e ter uma oportunidade de mudar. A gente não muda, é muito difícil a gente mudar o narcisista, mas a gente consegue sair da onde a gente está. Então vamos lá, a gente vai agora passar um pouco pelos pontos de como ele se comporta, né? Como que eu identifico um narcisista? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem e é interessante porque esse tipo de comportamento, conforme eu for falando, vocês vão vendo que conhecem várias situações onde esses comportamentos acontecem, mas vocês nunca ligaram ou linkaram isso com o comportamento de uma pessoa que provoca no outro uma destruição emocional. Então, assim, a primeira coisa que essa pessoa faz, ela tem o hábito de parar de falar com a pessoa. Então, ela simplesmente fica muda dentro de casa, dias sem aparecer, sem ligar. Né? Se é uma pessoa que sempre procura, sempre liga, ela some. E ela faz isso justamente para causar dor. O prazer dela está em causar a dor na pessoa. Então, esse é um primeiro comportamento que o narcisista faz muito comumente. E o segundo que se parece com ele é quando ele some, pega as coisas e vai embora. Sai de casa, eu não vou mais, eu vou sumir. E some por 2, 3 dias, uma semana. Existem casos das pessoas sumirem até por mais tempo. E geralmente, quando eles têm essa atitude mais de sumir, de sair de casa, é porque eles estão se sentindo extremamente ameaçados. Ou eles estão próximos de estarem sendo pegos em alguma mentira, ou eles se sentiram ameaçados por alguém próximo, por alguma situação que aconteceu. E aí eles somem. E quando eles somem, o principal objetivo dele é fazer com que a pessoa sinta a dor do abandono. De novo, ele colocando essa pessoa em dor. Essa pessoa vai ser abandonada. Ele vai deixar essa pessoa sozinha. Só que, na verdade, quem tem essa codependência emocional é ele. A gente sabe que ele não vai embora. Só quem não sabe é quem está no ciclo. A pessoa que está no ciclo acha realmente que vai ser abandonada. E aí ela entra naquele ciclo de novo. Ele vai fazer promessas. Então a terceira coisa que eu ia falar, nunca acredite, porque tudo que ele prometer, ele não vai cumprir. Mas ele te conhece tão bem, mas tão bem, que se ele sabe que você quer um restaurante diferente para ir jantar, ele vai te prometer que vai levar nesse restaurante. Se é um filho que você está querendo, ele vai te dar esse filho. Ou vai prometer que vai te dar esse filho. Nós vamos ter o nosso filho. São várias as situações. Se é uma viagem, ele vai falar, agora a gente vai fazer a nossa viagem. E ele vai te prometer e depois ele não vai cumprir, porque isso faz parte do processo dele. Ele vai te ver em dor de novo lá na frente quando você se frustrar. Então, assim, vocês conseguem perceber esse comportamento provavelmente em várias pessoas que estão no convívio de vocês. Porque o narcisista, ele já vai buscar uma pessoa que tenha essa questão do abandono forte na vida dela. Ele vai se aproximar de pessoas que já sofrem o medo do abandono. Pessoas que provavelmente tiveram algum trauma na infância de abandono, alguma perda muito grave na infância, e que ela já tem essa questão com elas, é exatamente essa pessoa de quem ele vai se aproximar. E aí ele vai estar sempre ameaçando de que ela será abandonada mais uma vez. Outra coisa que o narcisista não suporta, ficar sozinho. Claro, se o grande combustível dele é justamente essa troca da emoção, e se o grande medo dele é justamente em algum momento ele sentir a dor e não poder culpar alguém, ele tem que estar próximo. Então as vítimas do narcisista vão ser pessoas próximas. A gente fala de familiares, mas não aquele familiar distante, que está longe, porque esse, na hora que ele precisar, pode não estar ali na mão dele. Então essas pessoas não gostam de ficar sozinhas. Elas vão querer sempre traçar uma comunicação, eles querem sempre estar em contato. Se eles estiverem distantes fisicamente, eles vão estar sempre ligando, sempre se comunicando, porque eles precisam ter a certeza de que no momento correto,
você está ali e que ele vai poder usar desse contato para poder não sentir a dor e para poder culpar alguém e sentir esse prazer que dá nele em estar magoando a uma pessoa. Então, assim, atenção, se você está numa relação e a pessoa não faz nada sozinha, não vai a lugar nenhum sozinha, tem essa dependência de estar sempre próximo de você. Se você fala que você vai a um lugar e ele vai no outro, ele não consegue aceitar isso, você também pode estar próximo de uma pessoa que essa codependência emocional dela pode, estou dizendo que é, mas ela pode estar levando você a ser abusado emocionalmente por um narcisista sem que você esteja percebendo. Outra coisa que o narcisista tem muito forte é o controle para lhe dar poder. Então, ele usa do controle, ele manipula as pessoas justamente para ele ter poder. Essa é a forma que ele encontra. Então, ele vai estar sempre manipulando tudo e todos. E não se julgue, porque ele é extremamente inteligente, né? Ele manipula sendo agradável de um lado, sendo rigoroso de outro, te cobrando numa coisa, pegando teus pontos fracos, e ele vai fazendo esse emaranhado de emoções. Mas o objetivo no final, quando você olha para a situação, ele está sempre diminuindo alguém, ele está sempre botando alguém para baixo, ele está sugando a energia dessa pessoa, ele está colocando ela ali sem que ela consiga ter voz, sem que ela consiga se expressar, para que ele possa manter essa posição de poder que ele tem. Então, essa é mais uma característica que a gente tem para identificar, que às vezes a gente convive e fica naquela dúvida. Então, estou trazendo alguns pontos para ajudar vocês a identificarem o que está por trás de um comportamento narcisista. Vergonha. Vergonha é outra característica muito forte do narcisista. E porque ele tem vergonha dele, né? A vergonha que ele tem é dele, ele acaba usando as vítimas e expondo de forma cruel. Ele geralmente vai expor as vítimas dele. Ele vai pegar aquele ponto mais frágil, aquele ponto que a gente mais teme que venha à tona, e ele usa e expõe essa pessoa. Ele faz questão de fazer essa pessoa sentir essa dor da vergonha. Porque ele geralmente é uma pessoa que sente muita vergonha do que ele tem, do que ele é. Então, percebam que ele vai estar te expondo a situações que você fala, eu não acredito que ele fez. Depois ele vai pedir desculpa, depois ele vai vir com presente, depois ele vai te prometer a viagem, mas ele vai fazer com que você se sinta ridicularizada, que você se sinta exposta à frente das pessoas com quem você convive. E aí me perguntam muito sobre como é que se dá o relacionamento, né? Relacionamento afetivo íntimo, inclusive, dos narcisistas. Não existe um padrão, né? O fato é, os narcisistas precisam de relacionamentos, ponto. Né? Eles precisam de ter relacionamento, senão eles não fazem essa troca. Como eles são pessoas inseguras, eles às vezes podem estar em mais de um relacionamento. Eles podem tender a infidelidade, por exemplo. Isso não quer dizer que todo narcisista vai ser infiel, mas ele pode tender à infidelidade justamente para que ele tenha várias pessoas manipulando e ele não corre o risco dele deixar de ter uma ou outra. Ele pode fazer isso, por exemplo, através de pessoas da família ou através de pessoas do relacionamento íntimo. Quando é através da família, ele não vai ter mais de uma pessoa, ele não pode ter o filho, a esposa e outras pessoas. Então, no relacionamento, se ele entende que é através do relacionamento afetivo íntimo, pode ser que ele escolha ter mais de uma pessoa no relacionamento afetivo íntimo para ter esse tipo de comportamento. Então, ele tende a ter uma infidelidade, ele pode realmente ser uma pessoa mais infiel, justamente para ele não correr o risco de ficar sem esse combustível necessário que tem para ele poder exercer o seu narcisismo. Então, gente, só para a gente ter em mente, no vídeo anterior eu estava falando de como ele precisa desse palco. Se a gente não quiser dar ibope para um narcisista, não dê atenção, não concorde com ele, não entre no jogo dele, não se desespere, não crie essa emoção de sofrimento, porque você vai estar alimentando, é exatamente isso que ele busca. Eu sei que é difícil, a gente chama isso muito da gente trabalhar numa linha cinza de emoção. Uma linha cinza é aquela linha que não tem emoção.
Quanto menos emoção você trocar com o narcisista, menos você deixa de alimentar aquilo que ele busca. E pode ser que ele busque isso em outra fonte, mas atenção, ele não desiste facilmente. Ele é extremamente manipulador. E quando eu falo ele, eu estou falando ele ou ela, eu estou falando o personagem narcisista, tá? Eu não estou falando que são só os homens ou só as mulheres, estou falando do personagem narcisista. Então, ele não desiste facilmente. Ele pode ser que ele suma, mas depois ele volta, depois ele te bota de novo na posição ali de vou te agradar, fazer tudo. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil, primeiro, você perceber, depois você entender que você convive, aceitar que você convive com uma pessoa assim, e depois você fazer toda uma movimentação de saída desse comportamento. Então, as pessoas, às vezes, precisam realmente de orientação, de ajuda para poder conseguir sair desse tipo de relacionamento, e outras acabam não conseguindo sair, e geralmente o que a gente tem no final são pessoas extremamente fragilizadas, fracas emocionalmente, onde o eu dela deixa de existir. Para essa pessoa, a única pessoa que existe é o outro. Tudo que ela acredita está no outro. Tudo que ela entende que é verdade está no outro. Tudo que ela entende que tem poder está no outro. Ela simplesmente é aniquilada emocionalmente e é como se ela não existisse, justamente pela forma com a qual ela se subjugou a todo esse tratamento. Tá bom? Obrigada.